Por que será que mulheres se mantêm em relações abusivas, em relações tóxicas, em relações que o homem as machuca, as ofende, as violenta, em relações como a desse fim de semana, que ganhou as manchetes das redes sociais explicitando que a mulher deste famoso empresário de São Paulo vem sofrendo agressões há cerca de 3 anos. Muito prazer, para você que não me conhece, meu nome é Thomas Serrini, eu sou poeta, escritor e psicanalista. Aqui nesse perfil eu falo sobre relacionamento amoroso, sempre colocando o olhar da psicanálise sobre esse assunto. Então, se você gosta desse tipo de tema, já fica o meu convite aqui para você me seguir. Você deve ter visto no último final de semana a imagem que ganhou as redes sociais do rosto totalmente deformado da vítima de uma violência doméstica, que é a esposa de um empresário famoso aqui em São Paulo, que, conforme ela mesma relatou, já vem praticando agressões contra ela, violências contra ela há cerca de 3 anos. E ela vem sustentando essa relação tóxica e abusiva durante todo esse período. Existem diversos motivos que justificam o porquê de uma vítima permanecer num relacionamento abusivo, de uma vítima permanecer numa relação tóxica. Mas existem 2 que eu gostaria de trazer aqui para esse vídeo, que dizem respeito direto ao que o Firenze colocou em seu texto Confusão de Língua entre Adultos e Crianças, e que pode trazer um pouco de noção do porquê, no fim, até a permanência nesses relacionamentos abusivos também não é de qualquer responsabilidade da vítima. E aqui eu já quero desmontar esse argumento de responsabilizar a vítima por permanecer em relações apesar das agressões. Eu quero desmontar esse argumento por completo. Um argumento que infelizmente ainda é bastante comum por parte de N pessoas, tanto de homens quanto de mulheres. O primeiro motivo pelo qual uma pessoa permanece numa relação abusiva pode ser entendido como o motivo que se resume à esperança da melhora do comportamento do abusador. O que isso quer dizer? Quer dizer, basicamente, que durante uma relação você aprende em certo momento que aquele homem, e vamos falar de relacionamentos heteronormativos, uma vez que o caso do final de semana é um desses, o homem pratica uma violência, mas ao mesmo tempo que oferece uma violência contra essa mulher, ele também ofereceu em algum momento boas situações, boas circunstâncias. Então pensa o seguinte, você conheceu um cara e no começo dessa relação, quando vocês estavam se conhecendo, tudo era 1000 maravilhas, tudo era flores. Ele te tratava muito bem, ele te fazia se sentir querida, ele te fazia se sentir cuidada, te fazia se sentir protegida, ele fazia você se sentir amada. Inclusive, todas essas manifestações fizeram com que você o amasse de fato. E fizeram com que você gravasse na sua consciência e até no seu coração que esse homem um dia lhe fez bem, que esse homem um dia foi bom para você. Só que conforme o tempo passa e a convivência aumenta e o tempo de relacionamento também perdura, você vai vendo comportamentos um pouco distantes desses comportamentos que ele tinha no início dessa relação. Você vai ver alguns tipos de comportamentos ofensivos, alguns tipos de comportamentos violentos, você vai ver alguns tipos de comportamentos agressivos e alguns tipos de comportamento que são extremamente preocupantes. Comportamentos que no início não apareciam, comportamentos que lá no início não se apresentavam. E isso é importante de relações tipicamente abusivas e tóxicas. O abusador, o abusivo, o tóxico, demora a dar as caras, ou melhor, demora a dar parte de suas caras, uma vez que no início da relação, de novo, ele maquia muito bem todas essas circunstâncias deletérias da sua personalidade e vai, de certa forma, criando na outra pessoa a consciência de que ele é um ser humano que jamais cometerá um tipo de agressão ou um tipo de violência. Só que aí vem a primeira violência. Quando vem a primeira violência, em razão dessa consciência que a vítima criou, de que na verdade se trata de um ser humano bom, de um ser humano com boas intenções, de um ser humano que lhe faz bem e tudo mais, essa vítima entra em dissonância. Como é que um ser humano que me fez tão bem durante tanto tempo, que me diz amar e tudo mais, agora está me fazendo tão mal? Tem algo conflituoso entre essas duas realidades.
E a partir desse conflito, eu tento encontrar uma saída. E a saída, muitas vezes, é justificar a violência. Afinal, a violência foi esporádica, por mais que contundente e intensa. A boa vivência, a boa convivência com ele foi majoritária na relação. Então, para resolver esse conflito entre essas duas realidades, eu vou sair por aquela realidade que perdurou mais na minha existência e que é mais fácil de eu lidar. E aí entram as justificativas, que não são justificativas, de novo, necessariamente conscientes, mas são justificativas que estão esboçando, deixando claro esse conflito. São justificativas em que sentido? Ah, não, ele estava nervoso por causa do trabalho. Ah, não, ele tinha brigado com a mãe. Ah, não, é a lua, Mercúrio retrógrado, como o pessoal fala. Ah, não, foi só um momento e tal, ele realmente não quis fazer aquilo. E todas essas justificativas são corroboradas principalmente pelo comportamento que aparentemente é de arrependimento por parte do abusador, que também tenta diminuir o tamanho daquele ato que ele cometeu. Ele vira e diz para a vítima: olha, isso aí que você está chamando de agressão é uma frescura. Ou isso aí que você chamou de agressão foi extraordinário, eu nunca fiz antes. Ele tira o peso, entendeu? Ele tira o peso da agressão que ele praticou. Do outro lado, tem uma vítima tentando encontrar uma saída para esse conflito, e quando ela ouve esse abusador retirando esse peso dessa agressão, mais uma vez ela é inclinada a entender que essa agressão não foi nada e se apegar à possibilidade, à esperança de melhoria por parte do abusador. Que melhoria? Melhoria de que ele volte a ser aquele cara do início, que ele volte a ser o cara dos bons momentos e que ele nunca mais seja o cara desses momentos esporádicos de violência. E essa esperança alimenta a relação, até que vem de novo uma nova desgraçada violência, um novo desgraçado conflito entre as duas realidades, uma nova tentativa do abusador de tirar o peso e a gravidade daquilo que ele fez e, da mesma forma, a vítima tentando encontrar uma saída e acabando concordando com esse cara, também tirando o peso e a gravidade daquilo que ela sofreu. E pior, né? Quando essa vítima olha no entorno, a sua mãe, a sua tia, a sociedade, o que se diz por gênero feminino dentro de um mundo machista e patriarcal, também está tirando o peso e a gravidade desse ato violento que ele cometeu. E aí que entramos no segundo motivo. O segundo motivo do porquê tantas vítimas de relação abusiva permanecem em relação abusiva é porque elas são abusadas de duas maneiras. Elas são abusadas em dois tempos, como o Firenze diz. O primeiro tempo é o tempo do abuso em si, da violência. É o tempo da agressão. É o tempo da ofensa. Esse é o primeiro tempo. O segundo tempo é o tempo do desmentir. É o tempo do descrédito. É quando a vítima vira para alguém, seja para o próprio abusador, seja para um terceiro, que ela supostamente foi buscar acolhimento e cuidado e proteção, e esse terceiro a deslegitima. Vira para ela e diz: essa violência que você sofreu não é nada, isso é frescura, isso é bobagem, perdoa, homem é assim mesmo, para de ser louca, para de ser histérica e etc, etc, etc. A vítima, numa situação de vulnerabilidade completa, vai fazer o quê? Vai olhar para esse discurso vindo de fora, justamente daquela pessoa que ela supostamente achou que receberia cuidado, e vai dizer: poxa, eu acho que você tem mais razão do que eu. Então, a partir do seu desmentir, eu vou crer que aquilo que eu sofri não foi tão grave assim, ao ponto de eu terminar essa relação. Na verdade, eu vou me apegar nisso que você está dizendo e vou permanecer nela. Eu espero de verdade que você nunca tenha sofrido com um relacionamento abusivo. Esse texto do Firenze não fala necessariamente do abuso em casais, ele fala de abuso de adultos contra crianças. Mas ele é maravilhoso para termos uma noção do que acontece na clínica do abuso. E espero, de fato, que além de você nunca sofrer de uma relação dessas, que você possa ter um pouco de conhecimento para, quem sabe, sair dela ou compartilhar com alguém que precise.